Eu me chamo Samila, sou integrante do grupo PET Engenharia Elétrica UFMT e vou acompanhar vocês em algumas aulas desse curso de Arduino, onde a gente vai utilizar o Proteus. Bem, antes de irmos direto para essa ferramenta, utilizar ela, criar os nossos modelos, esquemáticos, as simulações, a gente precisa inicialmente ter conceitos básicos. Nada mais básico do que saber o que é a ferramenta que a gente vai estar utilizando. O Proteus ele é um software para simulação de microprocessadores. Permite a criação de projetos esquemáticos, simulações de circuitos elétricos com diversos tipos de microcontroladores, com diversos tipos de componentes, que não necessariamente a gente precisa ter ele em mãos, como seria o curso presencial de Arduino, onde a gente estaria mexendo de fato com a plaquinha do Arduino, com os componentes eletrônicos, a gente pode simular dentro desse software. Além disso, ele é utilizado para projetos de PCI, que são placas de circuitos impressos. Visualmente, quando a gente está mexendo na ferramenta do Proteus, vemos dois módulos, que é o ISIS e o ARIS. O ARIS é utilizado realmente para quando a gente vai mexer com placas de circuito impresso, para desenvolver aquelas plaquinhas, onde a gente precisa todo o layout esquemático. Então, essa parte a gente não vai ver nesse curso. A gente vai mexer mais na parte do ISIS, que é uma ferramenta que utilizamos para desenvolvimento esquemático e para as simulações. Então, a gente vai ver quase praticamente todas as ferramentas, as principais ferramentas no Proteus para que a gente consiga desenvolver esses circuitos. No nosso caso, a gente vai utilizar para criar projetos o Arduino Uno, né? Como a gente vai utilizar o Arduino Uno, a gente precisa saber o que é o Arduino, né? O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de pesquisadores. O objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar. Ele tem um conceito, o Arduino, de hardware livre, onde a pessoa pode modificar, personalizar, e partindo do hardware básico dele. Então, dá para fazer diversos projetos utilizando o Arduino. O Arduino é uma família de microcontroladores. Então, existem diversos Arduinos. A gente vai utilizar nesse curso o Arduino Uno, mas existe o Arduino Mega, existe o Arduino Nano, o Arduino Leonardo. Então, tem vários. Eles diferenciam-se entre si. Tanto o microcontrolador presente em cada um, quanto a quantidade de portas digitais, analógicas, o tamanho também da plaquinha é diferente. Então, tem muitas características que eles são divergentes comparados uns com os outros. Bem, essa daqui é a plaquinha do Arduino Uno que a gente vai utilizar. Enumerados aqui estão o conector de alimentação do Arduino, que é responsável por receber a energia de alimentação externa. Então, ele pode receber no mínimo 7 volts e no máximo 20 volts. Bem aqui a gente tem o conector do USB, que conecta o Arduino ao computador. E é por onde que o computador e o Arduino vão se comunicar, com o auxílio de, claro, que a gente vai utilizar um cabo USB, além de ser uma opção para alimentação da placa. Então, para alimentação da placa, a gente tem tanto esse daqui quanto esse daqui. Aqui são os pinos de entrada e de saída. Esses daqui são os pinos analógicos do Arduino. E aqui para cima, nessa parte superior, a gente tem os pinos digitais. Esses pinos, eles podem ser programados para agirem como entradas e saídas, fazendo com que o Arduino interaja com o meio externo. Ou seja, na parte da programação, a gente vai utilizar esses pinos, exatamente esses pinos. Nessa parte aqui, a gente tem os pinos de alimentação. Eles fornecem diversos valores de tensão que podem ser utilizados para energizar os componentes do nosso projeto. E eles devem ser utilizados com cuidado, porque pode acontecer que eles possam ser forçados a fornecer valores de corrente superiores ao suportados pela placa, né? Aqui a gente tem um microcontrolador,
que é o cérebro do Arduino. Esse dispositivo ele é programável e ele roda o código que enviamos à placa. O Arduino Uno ele utiliza o microcontrolador Atmega 328. E aqui a gente tem a legenda da numeração utilizada lá na placa. E aqui são algumas características da placa. Como eu disse anteriormente, o Arduino Uno utiliza o microcontrolador Atmega 328 ou 128, depende dessa variação. A tensão operacional do Arduino é 5 volts, então essa é a tensão que vai estar presente lá nos aqueles pinos de alimentação. Tensão de alimentação, que é recomendado, né, no mínimo 7. A tensão de alimentação limite, 20 volts. O Arduino, ele possui, nesse Arduino, a gente tem 14 pinos de entrada e saídas digitais, e pinos de entradas analógicas são 6. Aí aqui a gente tem a corrente contínua por pino, né? Corrente contínua para saída e a frequência. Quando a gente for mexer com o Arduino, a gente precisa entender o básico sobre sinais. A gente tem tanto o sinal digital quanto o sinal analógico. Basicamente, o sinal digital ele possui 2 estados, sendo desligado ou ligado. Na eletrônica, a gente tem que desligado ele é 0 e ligado ele é 1. Quando a gente for trabalhar com Arduino, a gente precisa ter na cabeça que o desligado ele é representado por 0 volts e o ligado é representado por 5 volts. O que isso significa? Significa se vai mandar energia ou não para um pino. Então, quando eu mando energia pelo comando write, ele vai estar ligado, então vai estar a 5 volts. Mas quando ele estiver desligado, quando estiver low, ele vai mandar, não vai mandar, ele vai estar em 0 volts. Então, o sinal analógico, diferenciando-se do sinal digital, ele tem vários estados. Não é só 0 volt ou 5 volt. Na verdade, ele trabalha em todos os valores de tensão que estão entre o 0 e os 5 volts. Prosseguindo, então, o sinal PWM ele é um sinal digital onde a gente consegue modular a largura do pulso dele. Ele possui uma onda quadrada. Vocês podem ver aqui que a frequência continua a mesma, alterando-se de um para o outro somente a largura do pulso. O sinal PWM ele é utilizado para gerar sinais analógicos em dispositivos digitais. Agora a gente vai discorrer um pouco sobre os componentes de eletrônica que a gente vai utilizar, vai estar utilizando durante o curso. Então a gente tem aqui a protoboard, que protoboard é o nome comercial da matriz de contato. O nome correto é matriz de contato, mas é muito popular que as pessoas chamem protoboard. E chamando de matriz de contato ou protoboard, não faz muita diferença. Ela continua sendo o mesmo componente, então essa matriz de contato é utilizada quando a gente não queremos desenvolver um projeto definitivo. Ou seja, então, temos os componentes e a gente só quer simular. A gente não quer chegar a soldar um resistor, não quer entregar uma plaquinha pronta. A gente só quer testar. Então, através dela, a gente consegue os componentes, depois a gente monta e depois a gente desmonta. A gente pode montar o nosso projeto, seja um pisca-LED, seja um sensor de temperatura, e desmontar. Então, a gente pode utilizar os componentes, os mesmos componentes, em diversos projetos, não precisa restringir aquele componente. A gente está colocando ela aqui, que é um componente importante que a gente utiliza no curso de Arduino, só que a gente não vai utilizar no curso com Proteus, porque no Proteus a gente consegue conectar os componentes entre si, e se a gente fizer alguma conexão errada, deletamos, então
É uma forma muito mais simples. A gente colocou aqui para vocês saberem que que essa matriz de contato existe, que ela é utilizada, mas a gente não vai utilizar nesse curso. Em seguida, a gente tem o LED, é um dos componentes eletrônicos mais famosos. Então, o LED é um componente eletrônico, mais especificamente um diodo que emite luz. As características dele é que ele emite luz sem emitir calor. Essa seria uma vantagem das lâmpadas LEDs que a gente vê atualmente no mercado. O LED, ele tem uma polaridade, ou seja, ele tem um terminal positivo e o outro negativo. Para que a gente consiga diferenciar esses terminais, os LEDs convencionais possuem os terminais de diferentes tamanhos, onde o maior terminal é positivo e o menor é negativo. Um cuidado necessário que ter em relação ao LED é que ele suporta uma corrente muito pequena. Então, caso passe por ele uma corrente maior do que ele suporta, ele vai vir a queimar. Então, você vai perder um componente aí. Então, para evitar isso, a gente utiliza junto com ele um resistor. Que adiante eu vou estar falando mais sobre ele com vocês. O push button ele é um componente que faz com que o estado do circuito seja alterado. Por exemplo, ligado e desligado. Se você quiser acender um LED, você aperta ele. Se quiser desligar o LED, aí você aperta ele. Então, geralmente ele é utilizado para mudar o estado do circuito. O jumper, ele é um condutor. A gente vai utilizar ele para conectar dois terminais do circuito. Então, a gente utiliza ele para conectar os terminais. A gente conectar a plaquinha ao resistor, conectar o LED. Então, ele tem essa funcionalidade de conectar os terminais. Então, como eu tinha dito anteriormente, quando a gente estiver utilizando o LED, a gente vai estar utilizando também o resistor. Ele é um componente que gera uma resistência à passagem de elétrons, ou seja, ele dificulta a passagem da corrente elétrica. Isso faz com que o nosso LED não queime quando formos ligar ele. Então, o valor desse resistor, ou seja, a resistência dele, está impresso nele mesmo, através dessas fitinhas de cor que está presente no componente. Essas fitinhas, elas ajudam a gente encontrar a resistência do resistor. Existem dois tipos de resistores, onde eles têm uma resistência fixa, ou seja, aquela resistência não é alterada, e os variáveis, é conhecido como potenciômetro, ou seja, ele é um componente que é um resistor, só que ele é um resistor ajustável. Ele, onde um lado nele, quando a gente gira, há uma resistência nula, e no outro tem a máxima resistência do potenciômetro, que é escrita no próprio componente. Adiante, a gente tem um capacitor. Ele consegue armazenar carga elétrica. Ele é diferente de uma pilha ou bateria. As pilhas e baterias, elas geram uma carga elétrica. E esse componente, ele só armazena. Ou seja, se a gente tem um circuito energizado, por exemplo, a gente tem um circuito com um resistor, um LED, um resistor e um LED. A partir do momento que eu corto a fonte, esse LED ele vai desligar. Mas no caso, se a gente tiver um resistor, um LED e um capacitor, quando esse circuito está energizado, esse capacitor ele vai armazenar uma quantidade de energia. Se eu desenergizar, se eu tirar a fonte desse circuito, esse LED ele vai demorar um pouquinho a mais para apagar, porque toda essa carga que o capacitor armazenou, ele transferiu para o LED. Existem vários tipos de capacitores, onde sua capacidade de armazenar varia, a carga varia de cada um para cada um. Esse componente ele possui limite de tensão. Existem capacitores com polaridade e existem capacitores que não possuem. Quando a gente estiver lidando com um capacitor com polaridade, ele vai ter esse traço no lado negativo dele. Além disso, o valor de armazenamento de um capacitor da
carga que ele armazena é chamada de capacitância. Como último componente eletrônico, a gente tem o indutor. Eles são dispositivos que são capazes de armazenar energia em forma de campo magnético. Esse campo magnético é gerado quando a corrente elétrica passa por eles, passa, no caso, pelo indutor. Então, prosseguindo aqui, a gente tem um esquemático de como que funciona uma matriz de contato. Nas duas linhas superiores e inferiores, ela é de forma horizontal, ou seja, se eu colocar uma alimentação aqui, ela vai estar energizando toda essa linha, da mesma forma que se eu tivesse conectado um GND. O mesmo equivale para essas trilhas verticais, a conexão de componentes. Então é basicamente isso. Prosseguimos, a gente tem aqui o básico da eletrônica. Essa imagem, ela é autoexplicativa. O ohmo é representado pela resistência elétrica. A resistência elétrica é a capacidade de se opor à passagem de elétrons em um condutor, ou seja, se opõe à corrente elétrica, para causar uma dificuldade com que esses elétrons atravessam o condutor. Se a gente for pensar, a gente pode pensar de uma maneira onde vai estar afunilando a passagem. Isso faz com que a corrente elétrica passando por certos componentes, como o LED, não danifique. A corrente elétrica é a medida de carga que passa em um condutor em determinado período de tempo. Ela é dada por ampere e ela é proporcional ao número de elétrons presentes no condutor. O volt é a unidade da tensão elétrica. Ele dá o sentido do movimento da corrente. Então, ele pode ser definido como a tendência dos elétrons a se moverem em um determinado sentido. Fazendo uma analogia, seria, como que está a imagem, seria uma força que empurra os elétrons naquela direção. Então, basicamente é isso. Existe uma lei que relaciona corrente, tensão e resistência. Ela é a lei de Ohm. Então, é basicamente isso. Além disso, precisamos ter o básico de ligação série e ligação paralela. A ligação série é quando a corrente só tem um caminho a percorrer. Quando os terminais dos componentes estão conectados entre si. Basicamente é isso. E a ligação paralela é quando existem os nós, ou seja, de forma simplificada, é quando a corrente ela tem mais de um caminho a percorrer. Basicamente é isso. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido absorver bastante coisa. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar no grupo, podem mandar no privado, que a gente vai estar respondendo vocês. E é isso, até a próxima aula.